não sei quando você está assistindo, mas nós vamos falar de correlação e regressão, de como fazer correlação e regressão no Excel. Então já estamos aqui na estatística inferencial e vamos entrar aqui nessas ferramentas tão importantes, né, para as projeções e para a compreensão de quais são os fatores realmente relevantes em um determinado problema, em uma determinada situação. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, entender o que é uma correlação. Né? A correlação ela é uma associação, ela mede, é uma forma de você medir a associação, o grau de associação. Então, o quanto uma variável está relacionada à outra. Por exemplo, idade e altura. Até um certo ponto, idade e altura são variáveis muito correlacionadas. A partir de um certo ponto, a idade cresce e a altura não cresce mais. Né? Mas, por exemplo, escolaridade e renda, em geral, são variáveis que têm um nível de associação alto. Qual é o seu correlacionamento? Né? Se está relacionado com uma, mas pode estar relacionado com várias, né? Com diversas variáveis. Então, é isso que a gente vai entender um pouco. A correlação ela tem duas características que são essenciais. Uma é a intensidade. Ela é medida de 0 a 1. Tá? Então, uma é a intensidade. Então, quanto maior o número, sem considerar o sinal, maior a intensidade da correlação. E o sinal ele vai dizer se a correlação é direta ou inversa. Por exemplo, imagine que o consumo de carne de segunda e renda. Quanto maior o aumento da renda, vai reduzir o consumo de carne de segunda. Por quê? Porque a pessoa vai tender a buscar consumir outros produtos, né, superiores. Então, a relação é inversa. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Então, intensidade é o número. De 0 até 1, né? 1 100% e 0 0%. Então, se for, por exemplo, uma intensidade de 0,1, significa que ela é de 10%. Aqui, em relação à direção, é o que eu acabei de falar, né? Positivo ou negativo, que vai dizer simplesmente o que eu acabei de falar para vocês, que é o grau em que se essa correlação ela é direta ou ela é inversa. Se ela é negativa, ela é inversa. Se ela é positiva, ela é direta. Então aqui, correlação positiva, altos scores na variável x também tendem a receber altos scores na variável y. Correlação negativa, altos scores na variável x recebem baixos scores da variável y. Uma correlação positiva ou negativa representa um tipo de relação que a gente chama de relação linear. Tá? Isso é uma breve introdução. Você vai ver que no Excel é bastante simples isso. Tá? Então, ó, os coeficientes eles variam aqui em número, né? De 0 a 1, sendo positivo ou negativo. Então, é de menos 1 até 1 que a gente mede, ou que a gente apresenta o nível de correlação. As relações perfeitas, né? As correlações perfeitas, elas vão receber o item 1, que é da variável com ela mesma, não receber o valor 1. Né? Então, a idade com a idade, ela vai estar 100% relacionada. Né? A idade daquela amostra com a própria idade, logicamente que vai ser 100% de correlação. O texto oferece algumas orientações para determinar correlações fracas, moderadas e fortes. Tá? Isso aqui a gente vai ver ao longo do exercício, né? A gente dá uma pincelada nisso aqui. Mas, em geral, uma correlação é considerada forte quando ela é acima de 0,5.
0,7, certo? Ela é considerada moderada quando ela é maior ou igual que 0,5, a gente pode dizer que ela é uma correlação moderada, certo? E abaixo de 0,5 é uma correlação fraca. Bom, isso aqui é a fórmula que nós não vamos usar no Excel, né? O Excel é muito simples. O modelo de correlação, só a título aí de informação que a gente vai fazer é esse aqui, correlação de Pearson, né, que vai ser calculada, que é a correlação utilizada quando você tem dados paramétricos, né? É a mais utilizada, tá? E a representação é um R, tá? Da correlação. O R de Pearson. Então, toda vez que você vê esse Rzinho, você sabe que é uma correlação, você sabe que vai de menos 1 até 1, você sabe que quando é menos é inversa, quando é mais ela é direta, ok? Então, aqui, né, mais uma vez aqui o detalhamento, né, da fórmula, que não nos interessa isso agora, tá? E na planilha, né, o que nos interessa vem agora aqui, tá? Porque o Excel vai calcular isso para a gente. Então, a grande questão que nos afeta é compreender o que é isso, tá? O que é que ela significa dentro de uma base de dados. Então, vamos lá. Chegamos aqui na nossa base de dados. Essa base também está disponível para vocês. Eu tenho aqui uma tabelinha, certo? Essa primeira planilha aqui chamada correlação, e vamos entender primeiro quais são os dados que nós temos, né? Período, ok? Índice de velocidade de vendas, variação dos preços de imóveis, isso aqui é de uma tabela de imóveis, variação dos preços, a taxa de juros, né, básica, né, do governo, a Selic, a inflação pelo INPC, a inflação pelo IGPM, o desemprego, a PIB per capita em valores e a variação do PIB por mês, né? Uma variação mensal do PIB. Esses dados aqui são dados que eu tenho, meu período é de julho de 2010 até outubro de 2014. Então, minha base de dados, né, é composta dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu não sei o que influencia o que, né? Eu estou querendo entender um pouco como é que é esse comportamento dos dados, como é que essas variáveis, ó, cada coluna é uma variável, não esqueça disso, no Excel, como é que elas se relacionam, né? Então, o comportamento delas, se é direto ou indireto, então como é que elas estão relacionadas. Veja, para eu fazer isso, através da correlação, a gente faz de um modo extremamente simples, né? Então eu seleciono, primeiro eu venho aqui em dados, depois análise de dados. Para isso você vai ter que ter habilitado a análise de dados, né? Eu vou mostrar aqui, aliás, isso aqui eu já mostrei lá no início, né, em opções, em arquivo, opções. De todo modo, eu só vou refazer o caminho aqui, ó, você tem que ir arquivo, opções, suplementos. Aí você vem aqui, ó, suplementos do Excel, e você vai deixar marcado ferramentas de análise, certo? Que é isso aqui para essa parte de dados, tá? Deixa logo marcado VBA e Solver, deixa logo tudo marcado, ok, ele já vai aparecer, essa opção já vai aparecer aqui no seu Excel, tá? Então, dados, né, voltando, eu estava aqui, página inicial, vim dados, análise de dados, vou pedir aqui, ó, correlação, o que eu quero ver é correlação, ok, pronto, agora ele abre essa janelinha e aqui nós vamos, primeiro, intervalo de entrada, ou seja, quais dados eu vou utilizar.
Vou marcar a tabela toda. Clico de novo na seta e ela volta para cá. Deixa agrupado por coluna, tá? Que é o padrão do Excel. Rótulo na primeira linha. Meus dados têm rótulo na primeira linha. E eu vou dizer aqui qual é o intervalo de saída, ou seja, onde eu quero que ele coloque o resultado. Tá? Eu vou colocar aqui nessa mesma planilha para que vocês fiquem com espaço lá para depois fazer a correlação no exercício ali, né? Correlação ao exercício vocês iriam fazendo. Né? O que eu for fazendo aqui é interessante que vocês façam aí também, já, junto comigo. Então, eu vou colocar aonde esse intervalo de saída? Intervalo de saída, eu vou colocar aqui, ó. Começando aqui. Basta marcar uma célula. Pronto, ok. Marquei, tudo certo, agora vamos lá. Ok, pronto. E o que é que ele fez aqui? Ele gerou, que a gente chama, isso aqui é o que se chama matriz de correlação. Isso é o que a gente chama matriz de correlação. E é com base nisso aqui que nós podemos identificar qual a relação existente entre essas variáveis, né? Como é que elas se comportam, né? Como é que elas se relacionam entre si, tá? Vou aumentar aqui. Opa, não, ficou muito grande. Deixa eu reduzir aqui. Pronto, aqui. Tá? Para a gente ficar, para que fique um pouco mais fácil de visualizar, né? O que a gente está comparando aqui. Observe essa coluninha, essa diagonal aqui, né? Isso aqui é cada variável com ela mesma, tá? Eu vou deixar a diagonal marcada aqui para visualizar mais fácil. Então vamos lá. Índice de velocidade de vendas, né? Vamos pegar daqui, índice de velocidade de vendas. Então, índice de velocidade de vendas com índice de velocidade de vendas é 1, né? Mas qual a variável aqui que índice de velocidade de vendas está mais em termos de intensidade correlacionada? Tenho aqui, ó, essa aqui, menos 0,39 com o PIB per capita, né? Com a variação do PIB per capita. Aqui na nossa base, né, o resultado foi esse aqui. Veja, por exemplo, com desemprego, era para ter, assim, o normal é que isso desse negativo, né? O índice de velocidade de vendas com desemprego, ou seja, mais desemprego, menos vendas, né? Mas vamos, então, velocidade de vendas, ele está agrupado por coluna. A gente identificou aqui mais em baixas, né? Você vê tudo abaixo de 0,5. Aqui 0,35, 0,45, né? Variação dos preços, né? A variação dos preços está relacionado com o desemprego positivamente, né? Mas é baixa ainda, né? Vamos ver se a gente tem alguma correlação que vale a pena, né, a gente investir, né? Então vou marcar aqui em cada coluna as que foram, né, maiores, ou pelo menos maiores do que 0,3. A gente marca aqui, vou pintar aqui de vermelho. Certo? Aqui, ó, a taxa de juros, né, não relacionou com nada aqui, teve pouca influência, né? Pouca influência. Inflação. Inflação também me pareceu aqui que foi por aqui. Vamos ver por aqui. Inflação. Inflação. Algum aqui com inflação. Outra aqui com inflação. Né? Baixas também, só uma 0,39 inflação.
do IGPM com o INPC, né? São só dois índices diferentes, então não tem nenhuma utilidade isso aqui que eu não vou usar. Vamos ver aqui desemprego na horizontal e na vertical. Desemprego também no modelo, nos dados que nós temos. Também não apresentou correlação interessante. PIB per capita, né? Vendo aqui com desemprego, né? Quanto maior o PIB per capita, menor o desemprego, né? Então, correto, uma relação inversa está bem interessante, ou seja, o aumento do desemprego reduziu o PIB per capita. Tá? A outra aqui que está bastante alta, essa é o que com que? Desemprego com variação do PIB. Do PIB é coerente, né? O PIB em geral, sem ser per capita, mas o PIB per capita ele é uma decorrência do PIB geral, então é natural que isso dê resultado. PIB per capita com variação do PIB também, correlação bastante alta. Certo? Então é assim que a gente olha inicialmente uma matriz de correlação. Por que eu não olhei período aqui? Então, não olhei período porque o período ele é uma variável tempo, né? Então, por exemplo, o que é que indica isso aqui? Essa função aqui, período, essa variável período, correlacionando com os valores que nós temos aqui. O índice de velocidade de vendas ele foi em relação ao período, o tempo foi avançando e o índice foi caindo. Então, a gente tem uma tendência de queda na velocidade de vendas no período avaliado, de 2010 a 2014. Variação dos preços tendeu a diminuir, né? Diminuir a variação dos preços, né? A taxa de variação dos preços, ou seja, os preços não subiram, né? Ou subiram menos, tenderam a subir menos nesse período. Juros Selic, negativamente, aumenta os juros, ao longo do tempo percebeu-se que uma redução da taxa de juros. Então, aumentou o tempo, avançou o tempo, né? Ele avança aumentando, reduziu a taxa de juros. Inflação, reduziu. Desemprego, reduziu bastante, né? Ao longo do tempo, entre 2010 e 2014, houve uma redução muito grande do desemprego, uma correlação de 0,76. E o PIB, um aumento enorme do PIB, né? Assim, uma correlação quase perfeita. Então, observe que isso aqui dá para a gente ter uma ideia de mais ou menos fazer um histórico do que houve, né? Do que aconteceu naquela época, né? Dentro desse período aí, certo? Então, vou só demarcar aqui, tá? Beleza, então, em termos de correlação, digamos que eu não tenho ainda uma hipótese, né? Uma ideia sobre o que vai ser o meu modelo, então eu rodo a correlação e saio procurando, a partir dessas correlações, fazer questionamentos, né? Avaliar situações para que a gente possa fazer a regressão. Tá? Então, fizemos aqui uma correlação, né? Vimos a função, a finalidade da correlação, né? Vimos como a correlação ela nos ajuda a entender como, dentro de uma amostra de dados, esses dados estão se correlacionando. Tá, continuando aqui agora, vamos entrar em regressão, tá? Então, só um resuminho de correlação, né? Os pesquisadores sociais estão interessados no grau de associação entre as variáveis, o quanto, né, a escolaridade influencia a renda, por exemplo. Então, isso é o que esse R de Pearson, que é o coeficiente, ele gera, né? A gente não viu razão T, né? Os coeficientes de correlação parciais também nós não vimos e não vamos então misturar as bolas aqui, tá? Análise de regressão. A regressão, diferentemente da correlação, que ela simplesmente estabelece o grau de associação entre duas variáveis, a regressão ela não só estabelece a partir de um grau de associação, mas ela também ela constrói uma equação para que a gente possa prever
essa situação em um momento futuro. Então a gente prevê uma variável a partir do momento que a gente tem outra. Quer ver um exemplo bem simples? Veja, se um carro ou uma bicicleta tem 2 pneus, certo? Uma bicicleta tem 2 pneus. Então, se eu tiver 10 bicicletas, eu vou precisar de quantos pneus? De 20 pneus, né? Então, a taxa para cada bicicleta que eu comprar a estrutura para fazer, eu vou precisar comprar 2 pneus para colocar nela e terminar, né, a bicicleta. Então, essa é a ideia de a regressão, ela procura encontrar essa possibilidade de você prever uma variável em função da outra. Então, digamos, escolaridade e renda. Então, eu consigo prever que uma pessoa que tem 9 anos de escolaridade, ela vai ganhar X. Se a pessoa tiver 20 anos de escolaridade, sei lá, 15, 20 anos de escolaridade, ela vai, ou seja, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ela vai ganhar um valor proporcional. Então, usando a quantidade de anos de estudo, eu consigo prever qual seria a renda dessa pessoa, né, dentro desse contexto. Então, essa é a ideia de regressão, tá? A análise de regressão nos proporciona a capacidade de quantificar precisamente a importância relativa de qualquer fator ou variável proposto, né? Então, ela tem o lado, ela faz mais do que a correlação, né? Ela apresenta a importância, mas ela apresenta ainda a possibilidade de previsão, tá? Então, regressão, ela é um instrumento usado principalmente para previsão. A regressão está bastante ligada à correlação, claro, uma depende da outra, né? Bom, o que é a regressão? A regressão, eu tenho uma variável que é determinada por outra variável, certo? Então aqui, por exemplo, y é igual a mais bx. Isso aqui é o erro, esse é o erro, porque a previsão ela vai se dar, mas vai haver o que? Uma margem de erro, certo? Porque isso é estatística, não é adivinhação. Mas essa é a ideia. Então, essa é a chamada variável dependente, e essa aqui, o x, é a variável independente, certo? Então, você precisa entender que a regressão ela vai gerar isso aqui, uma equação que vai permitir a previsão, tá? Então, vamos adiante. Eu fiz aqui uma ilustração para vocês entenderem melhor o que é esse A mais BX, tá? O Y, eu coloquei aqui como renda, certo? É a variável dependente, porque ela vai ser explicada por X, que é a variável escolaridade, que é a variável independente. A variável independente explica a variável dependente, ou seja, essa variável depende dessa outra para ser explicada, né? A variável renda depende de escolaridade para ser explicada. Eu só posso dizer, de acordo com o modelo, a renda, falar da renda quando eu souber a escolaridade, quando eu entender, né, quando eu verificar o comportamento da escolaridade. Então, a partir da escolaridade, a gente define a renda, né? Consegue definir a renda. Então, esse é o modelo, essa é a ideia de um modelo de regressão, tá? No Excel é tudo muito simples, né? O operar, o fazer, né? Então, o que a gente precisa ficar atento é apenas a questão da interpretação do resultado, tá? Certo? A equação, a regressão que a gente vai estudar é uma regressão linear, né? E ela é feita por esse método, essa reta, ela é a reta que tenta ajustar esses pontinhos, ó, vejam. É a reta que passa mais próxima desses pontinhos, né? Todos ao mesmo tempo. É a reta que consegue, vamos dizer assim, minimizar a distância média desses pontinhos em relação à reta. Então, ok? Só uma base conceitual para a gente não partir do nada, né? Não partir para um voo cego, né? Ok? Os erros, né? O aquele ezinho. Ora, se eu somar todos os erros de previsão, certo?
eu faço uma reta e somo todos os erros de previsão, a distância de cada pontinho para a reta. Aí onde o erro, a soma dos erros for menor, é onde vai ser o melhor ajuste, né? Então isso aqui é o erro, é a maneira que a gente tem para fazer o ajuste dessa reta e encontrar essa reta ideal, tá? A regressão, ela vai gerar um coeficiente, né, que a gente chama de R quadrado, que é o coeficiente de Pearson ao quadrado, né? O erro total, né, menos o erro específico dividido pelo erro total, ou seja, é o percentual de erro de cada, né, a soma do percentual de erros específicos da minha previsão em relação ao erro total. Aí com isso a gente consegue achar o R quadrado, e o R quadrado ele se chama coeficiente de determinação. Ele é importante porque ele vai gerar para nós o que a gente chama o poder de explicação do modelo. Então o que é que ele vai dizer? O quanto esse modelo, o quanto a escolaridade explica a renda. Certo? Então, quanto maior o R quadrado, melhor o meu modelo. Tá? Essa é uma lógica fundamental que você vai precisar trazer quando você estiver trabalhando no Excel. Então, o grau R2, ele diz o grau de explicação. Quanto maior o R2, o R quadrado, melhor o modelo, melhor a capacidade dele de explicar, né? Maior a chance dele acertar. Certo? Vamos voltar agora para a nossa planilha e vamos trabalhar em cima de regressão. Tá? Então, fizemos aqui um modelo de correlação, vocês entenderam? Agora vamos para o modelo de regressão. Tá aí, bom, regressão, a primeira coisa que eu preciso é saber quem é a variável, quem é minha variável dependente e quem é minha variável independente. Né? O que eu quero explicar e o que é que eu vou usar para explicar, certo? Então, aqui eu vou botar aqui de lado, e a variável independente, quem será? Tá? Vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma regressão simples, tá? Que existe regressão que eu posso usar diversas variáveis para tentar explicar. Né? Mas eu vou aqui explicar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, eu quero saber se, ou quanto, né? A taxa de desemprego. Vou criar um modelo em que eu vou explicar a velocidade de vendas, eu vou tentar explicar a velocidade de vendas, então a minha variável dependente vai ser IVV, tá? Aqui eu vou explicar, e para isso eu vou usar o desemprego. E eu vou tentar, a partir disso, né, criar ele vai formar uma equação, certo? Vamos ver como é que a gente faz. Mais uma vez, dados, análise de dados. Ao invés de correlação, a gente tem que procurar aqui regressão. Certo? Intervalo Y, lembre, Y é a dependente. Quem é a minha variável dependente? IVV, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui IVV, vamos marcar tudo, inclusive o rótulo. Ele vai dizer, tem rótulo? Tem. E eu vou explicar a partir de quê? Qual é a minha variável? A minha variável independente foi desemprego, né? Então vamos lá para desemprego. Vamos lá para desemprego, que é ela que eu vou marcar. Marquei desemprego, certo? Tem rótulo. Nível de confiança, que é um conceito estatístico que vai me dizer
o nível de confiança daquela previsão, né? Aquela previsão que está dentro de um intervalo, que a gente chama de intervalo de confiança. Então, eu posso afirmar com 95% de... Se a gente não marcar nada, ele coloca o padrão, que é 95%. Aqui, tem certas coisas que não fazem sentido serem menos, né? Se a gente está falando, por exemplo, a quantidade de itens que serão vendidos, né, tem coisa que não faz sentido você vender o menos 3 itens, né? Então, como assim, né? Não faz o menor sentido isso aí, né? Então, a gente usa a constante, né, manda o sistema, o modelo, considerar, né, a constante zero e construir o modelo a partir disso. Em geral, em negócios, a gente, a não ser que seja em finanças, né, mas a gente trabalha sempre na perspectiva de zerar a constante, tá? Então eu vou deixar zero aqui. Aqui a gente vai colocar um intervalo de saída primeiro. Vamos definir, eu vou fazer da mesma forma que a outra, eu vou colocar aqui, né, nessa mesma planilha, para deixar a outra para vocês. Aqui, resíduos, eu vou plotar resíduos. Bom, eu vou plotar ajuste de linha. Opa. Eu vou... ele está me exigindo aqui. Constante zero. Fazer a plotagem dos resíduos, né? Que é o erro, né? O resíduo, ele... eu vou aqui apenas plotar o ajuste de linha, tá? Não vou plotar o erro, até porque a gente não vai aprofundar tanto na parte estatística aqui, né? A plotagem de resíduo, ela nos ajuda a enxergar, né, o grau de... o grau de ajuste das previsões, né? Então a plotagem ele vai mostrar e a gente pode calcular um outro indicador estatístico aí, né, que chama-se o índice F, né? Então o F de Fisher. Mas no caso a gente não vai fazer, não vou plotar os resíduos, eu vou apenas fazer a plotagem do ajuste de linha. Certo? Você vai ver que isso aí já é uma funcionalidade muito interessante, tá? Pronto, ele fez aqui, mostrou todo o quadrinho, né, das estatísticas. É um resumo dos resultados, ó, estatísticas de regressão. Ó, R múltiplo, R quadrado ajustado. Tá? Qual o melhor? Qual que a gente deve usar? É o ajustado, tá? Ou R quadrado ou R quadrado ajustado. E observa uma coisa aqui, vamos ver esses R's aqui, eu vou marcar para a gente só fazer uma interpretação rápida aqui. Observa que o R múltiplo deu 0,21, que já foi baixo, né? O R quadrado, né, quando você elevou ao quadrado, ele foi para 0,04 e o R quadrado ajustado, né, ele foi para 0,02, ou seja, 0,02. O que é que significa isso aqui? Que o poder de explicação é baixo. Então eu não devo confiar muito nessa relação aqui, tá? E conseguir explicar a variação dos preços, né? O IVV, a variação das vendas, pelo desemprego. O desemprego não está me ajudando a explicar essa outra variável. A análise de variância, né? Isso aqui a gente não vai trabalhar, isso aqui, né? Mas é importante você ver, ó, o coeficiente de significação ele tem que ser menor do que 0,05 para que ele seja aceito, né? E ele não é. Então vou botar aqui, ele deveria ser porque é 95% intervalo de confiança. Então ele não é um bom modelo isso aqui, né? Mas a ideia era simplesmente você entender como se faz, tá? E aqui você tem a equação.
Aqui você tem os percentis, né? O p-value, que é outra coisa que também que você deve observar quando você vai olhar um modelo de regressão. O p-value, ele também, para que ele valide o modelo, ele tem que ser menor do que 0,05 para um intervalo de confiança de 95%. Aqui no caso nenhum dos dois, né? Então aqui ó, você observa que realmente essas duas variáveis elas não apresentam, né, um bom modelo de regressão, né? Ele não tem um poder de explicação alto. Os coeficientes, tá? Isso aqui o que é? Interseção. Lembra da equação, ó, y é igual a né, mais bx, né? B e x, tá? Então, y é o que eu quero saber. Então, y é o IVV. Seria assim se a gente fosse montar essa equaçãozinha aqui. IVV é igual a é interseção, certo? Mais B vezes X. B é o coeficiente, é isso aqui. B okay. E X? X é a taxa de desemprego. Então, com base nesses resultados aqui, por exemplo, digamos que para uma taxa de desemprego de 10%, né, para uma taxa de desemprego de 10%, desemprego, qual vai ser o meu índice de velocidade de vendas? Aí eu substituo aqui, ó, desemprego por 10, aí vai ficar 17,1. Deixa eu puxar isso aqui para tirar daqui para a gente poder mexer melhor, trabalhar melhor ali. Certo? Então, digamos que eu queira calcular o IVV para uma taxa de desemprego de 8%. Tá em 8, então, qual vai ser? Né? Aí basta calcular o IVV, ele vai ser igual, né, a que é isso aqui, mais B vezes a taxa, né, de desemprego que eu estou usando aqui e vou mandar ele calcular. Ele está dizendo aqui que o IVV vai ser de 16,48. Se a minha taxa de desemprego for 5, IVV 11. Se a minha taxa de desemprego for 18, 33 pontos. Né? Então o que ele está fazendo é a previsão de uma variável, essa variável que é o que eu quero saber, qual o índice de velocidade de vendas para uma determinada taxa de desemprego, que é a que eu vou especificar, e a partir disso ele vai mexer ele vai me dando os valores, né, do IVV, né, de acordo com o desemprego. Então isso aqui é um exemplo de regressão, tá? É bom a gente ver aqui uma variação de preço. Deixa eu só ver qual foi a que deu uma correlação boa. Tá, vamos lá. Ao longo do tempo, ver o que aqui o índice de velocidade de vendas, velocidade de vendas,
melhorzinho aqui foi com PIB per capita, mas deu negativo. Deixa eu pegar uma outra correlação melhor aqui. Desemprego com variação dos preços. Variação dos preços. Dos imóveis. PIB per capita. Vamos ver aqui, ó, correlação entre desemprego e PIB per capita. O que é que eu vou querer saber aqui? Vou fazer uma pergunta. O quanto o desemprego influencia no PIB per capita do país? Certo? Então vamos lá, vamos voltar para cá e vamos fazer uma nova regressão. Dados, repetindo aqui, dados, análise de dados, regressão já está marcada. Eu vou marcar aqui meu y. Agora eu quero saber qual é a minha variável dependente. Aqui eu quero explicar, eu quero saber como é que o PIB, né? O PIB vai variar, né? Em função do desemprego, né? O PIB per capita. Então, minha dependente é o PIB per capita e a minha variável independente eu vou botar aqui o desemprego. Ou seja, eu quero saber quanto o desemprego influencia, no PIB, né? No PIB per capita. Vou botar a constante 0, ok? Rótulos, tem rótulos, sim, deixei os rótulos. Vamos botar em outro local aqui, vamos botar lá para cima. Pedir para que ele faça tudo aqui. Certo? Dessa vez eu vou mandar ele plotar os resíduos, tá? Mandar ele fazer a plotagem dos resíduos e dos resíduos padronizados. Aliás, eu vou deixar só os padronizados. Certo? Pronto. Ele já gerou aqui. Veja, agora a gente pegou um modelo bom. Olha o meu R múltiplo, quanto é que deu? 0,8, né? O R quadrado, que é o coeficiente de determinação, né? Percentual em que a probabilidade de que esse modelo de fato explica, né, a variável independente, explica a variável dependente. Aí, nesse caso aqui a dependente foi PIB per capita e eu usei como variável independente o desemprego, certo? E a gente chegou à conclusão que, de fato, o desemprego tem uma influência muito grande no PIB, né? No crescimento do PIB. Então, o modelo é bom, certo? O modelo é bom. O R quadrado, né? Coeficiente de determinação, que é esse aqui, certo? É ele que a gente usa, né? A gente considera. Vamos lá, o modelo, o que é que ele fez? Eu mandei ele padronizar, né? Ou seja, começando do zero. Né? Então não existe nenhum valor abaixo de zero. Então vamos ver o que ele fez aqui, primeiramente. Desemprego, é isso aqui. Lembra como era o modelo, né? Y, né, é igual a B e X, né? Onde Y é o PIB, né? Que é o que eu quero saber. A é o interseção, né, que aqui é 0. Interseção, que é 0. B, que é igual ao coeficiente, que é isso aqui, ó, que é o valorzinho de desemprego, que está aqui. Certo? E X, que é o desemprego. A taxa de desemprego em si.
Então, vamos, se a gente fizer isso aqui, ó, vou puxar só uma para baixo aqui, para ficar melhor de. Vou deixar só o nominho desemprego para você saber. Se a gente quiser, aí é uma pergunta, olha, qual será o PIB per capita para uma taxa de desemprego de um determinado número que a gente tem ali. Então, vamos lá, igual, né? Lembra mais uma vez, igual a 0 mais B vezes X. Eu boto um parênteses aqui para ele não misturar as operações. B vezes X, que é o desemprego. Tá aqui, eu não botei nenhuma taxa ainda. Vou mandar ele calcular. Agora, vamos lá. Se eu botar para uma taxa de desemprego de 5, meu PIB vai variar, né, o per capita, né, vai variar 1,66%. Para uma taxa de desemprego de 15, o meu PIB, né, ele vai, per capita, ele vai variar a uma taxa de 4,9. Se tiver um desemprego de 1, meu PIB ele vai variar, né, variou a uma taxa, ele vai variar a uma taxa de 0,33%. Então, isso é um modelo de regressão, tá? Isso é um modelo de regressão. É uma forma, então, de você prever uma variável em função de outra variável. Então, às vezes os dados não dizem o que a gente quer que eles digam, tá? Às vezes eles apresentam uma relação estranha, uma relação que você, poxa, mas espera aí, como é que o desemprego diminui, né, e a taxa de variação do PIB reduz? Aí a gente teria que olhar a situação real para a gente, certo, saber por que isso aconteceu, né? O que a gente está fazendo aqui não é interpretar, né, nesse sentido os dados. O que a gente está fazendo é mostrando como a gente vai consolidar, né, construir o modelo a partir dos dados, tá? Então é isso. Com isso nós encerramos, né, a parte de correlação e regressão. Eu deixei para o finalzinho, né, para vocês verem assim, o poder, né, que quando a gente domina, né, dados, a gente consegue apresentar muitas coisas, né? Isso aqui é o ajuste de linha, né? O que ele vai fazer? Ele, a partir dos resíduos, ele vai mais ou menos tentar botar uma reta, né? Que a reta essa é a chamada reta de regressão. Tá? Ok, minha gente? Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso curso e espero que vocês tenham aí aprendido o máximo, né, possível. No mais, qualquer coisa, vai lá no nosso canal, Fernando Pontual, Educação Objetiva, vai lá, tem mais material, mais vídeo, manda mensagem, eu tiro dúvidas também, né? Então, eu não garanto que eu respondo imediatamente, mas eu respondo a todos os comentários. Então, é isso. Declaramos aí finalizado o nosso curso de análise de dados com Excel. Até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.